Sou Marcos Torres, do Departamento de Geografia. Esse projeto de extensão, Arte dos Lugares, Arte nos Lugares, ele é basicamente o desdobramento de uma pesquisa de iniciação científica que foi voltada para a gente tentar entender a arte de rua na cidade de Curitiba, né? Então, nessa pesquisa a gente trabalhou em 3 etapas, primeiro com os músicos de rua, depois com os artistas performáticos e depois com as artes visuais, né? Então, pensando primeiro nas primeiras etapas, trabalhando com os artistas mesmo, né? E essa interação com o público, e aí depois essa arte que fica na cidade sem a presença específica dos artistas e como que se dá essa relação com a sociedade como um todo. E a gente percebeu que a presença da arte na cidade, ela ressignificava os lugares, né? E ressignificava de maneira positiva. A gente pensou, poxa, se a gente pudesse ampliar isso para a sociedade como um todo, para que ela percebesse de maneira mais efetiva essa arte presente na sua cidade, eles conseguiríamos fazer com que esses espaços e muitos outros espaços fossem ressignificados. A ideia inicial era que a gente trabalhasse com a ressignificação dos lugares, mas também com a valorização do artista, né? Então a proposta seria a gente buscar esses artistas, onde eles moram e propor ações no lugar onde eles moram, né? E isso atingiria também os bairros, ressignificar para além do centro da cidade, mas também ressignificar os bairros. Nisso a gente ainda tem engatinhado por uma série de questões, de limites técnicos mesmo, né? Então, por exemplo, a gente encontra uma banda que está num bairro X e a gente pensa, pô, vamos organizar um evento para que eles toquem nesse lugar, mas aí a gente não tem os equipamentos necessários para fazer com que esse evento aconteça, né? E aí isso inviabilizava muitas ações. Então a gente trabalhou muito no sentido de construir ações para que a gente pudesse também fazer com que as pessoas enxergassem, principalmente esses espaços artísticos informais dentro da cidade, fora desse raio central. Então as ações eram se abrir principalmente para as escolas públicas, né? E aí as escolas agendavam conosco e a gente ia até elas, primeiro fazendo um mapeamento do que a gente tinha no entorno e aí depois um trabalho de sensibilização para essa paisagem, né, que contém esses elementos artísticos. Aqui em Curitiba a gente tem passado por um momento, agora, esse momento que a gente está passando, bem crucial por conta de um olhar para as artes, para essas artes urbanas, né, um olhar preconceituoso mesmo, né? Então, recentemente o prefeito assinou um decreto regulamentando essa presença dos artistas de rua e tudo mais, e isso colocava uma série de barreiras para que os artistas realmente não se apresentassem, né, delimitando horários, então 2 horas no período do dia, mais 2 horas no final do dia. Então a gente percebeu assim que existe em alguns setores da sociedade uma tentativa mesmo de acabar mesmo com a arte, uma presença da arte de rua. Quando as nossas pesquisas lá na iniciação científica mostravam justamente o contrário, né, que a presença da arte de rua, ela ressignifica positivamente esses lugares. Então a gente percebe que a gente está passando por esse momento e o que mobilizou a prefeitura para assinar esse decreto foram assinaturas, 1.064 assinaturas de pessoas que reclamavam dos barulhos na rua, mas em 15 dias os artistas de rua conseguiram mais de 13.000 assinaturas apoiando a arte de rua, né? Então a gente vê que é um contrassenso também do poder público quanto a isso. E a gente tem trabalhado junto aos artistas para reverter essa situação e algumas coisas têm acontecido. Mas o que a gente percebe da importância desse trabalho é de realmente sensibilizar a sociedade para pensar que o artista que está ali na rua e a obra de arte que está na rua, ela não é inferior ou menor do que as que estão nos espaços institucionalizados. De pensar que a presença disso no cotidiano das pessoas, ela traz uma série de benefícios até mesmo para a cidade, né? Porque ela vai ressignificando esse lugar positivamente, vai fazer com que as pessoas também se sintam mais acolhidas dentro da cidade, diminui a violência, diminui
o medo de estar na cidade, que são características da cidade contemporânea, né? Então, se a gente ocupar esses espaços com a arte, a gente vai ter espaços mais agradáveis, espaços melhores, né? Então, o laboratório está de portas abertas, até mesmo para a comunidade acadêmica que quiser fazer parte, né? A gente tem algumas parcerias com o pessoal do The Arts, mas todos os interessados podem vir procurar a gente. A gente pretende ainda que a iniciativa, o que mobilizou o projeto, né, que foi buscar os artistas e fazer esses trabalhos de reconhecimento também desses artistas no lugar onde eles vivem, né, ressignificar esses espaços periféricos da cidade para que a gente consiga efetivamente fazer com que isso aconteça, né. Então esse é um processo, a gente ainda tem mais um tempo aí com esse projeto em atividade, a gente pretende continuar com ele por mais um bom tempo e se equipar para que essas coisas efetivamente aconteçam, né.